Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das questões mais complexas e antigas da história, a guerra entre judeus e árabes. Vamos explorar as origens, motivos e algumas curiosidades fascinantes por trás desse conflito, que tem raízes profundas na história e na religião. Fique conosco até o final e deixe o seu like de gratidão e compartilhe. O conflito entre judeus e árabes tem suas raízes nas histórias bíblicas, que remontam a milênios atrás. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Alcorão, desempenha um papel fundamental na formação da identidade e das reivindicações territoriais de ambas as comunidades. No livro de Gênesis, capítulo 16, encontramos a história de Abraão, um dos personagens mais importantes, tanto para judeus quanto para muçulmanos. Abraão teve 2 filhos, Isaque com sua esposa Sara e Ismael com sua serva Agar. De acordo com a tradição judaico-cristã, Deus fez uma série de promessas a Abraão e sua descendência. Em Gênesis 17:8, Deus promete a Abraão e a sua descendência a terra de Canaã, como uma herança perpétua. Isaque é considerado o herdeiro legítimo dessa promessa. Essas promessas divinas se tornaram a base, de todo esse conflito para as reivindicações territoriais tanto dos judeus quanto dos árabes. Enquanto os judeus afirmam que a terra de Israel foi dada a eles por Deus, os árabes reivindicam descendência de Ismael e, portanto, direitos sobre a mesma terra. No entanto, as interpretações dessas promessas divinas têm sido fonte de conflito ao longo da história. Enquanto os judeus veem a terra de Israel como sua terra ancestral, os árabes contestam essa narrativa, defendendo seus próprios direitos históricos e religiosos sobre a região. Para entendermos a guerra entre judeus e árabes, precisamos voltar no tempo antigo, às origens bíblicas. Na Bíblia nós vamos encontrar a história de Abraão, considerando o patriarca, tanto pelos judeus quanto pelos árabes, e os seus 2 filhos, Isaque e Ismael, onde Deus ele faz essa promessa a ambos os filhos, o que criou uma base para reivindicações da terra por ambas as partes. No século XIX, o sionismo começou a ganhar força entre os judeus, visando o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, sua terra histórica. Para os judeus, a fundação de Israel é vista como um cumprimento das promessas divinas feitas a Abraão e os seus descendentes. O retorno à terra prometida, após séculos de diáspora, é uma expressão do desejo judaico e da autodeterminação e segurança nacional. Por outro lado, os árabes na Palestina e na região do Oriente Médio resistiram à colonização sionista, vendo-a como uma invasão de suas terras ancestrais. Muitos árabes consideram a criação de Israel como uma injustiça e uma violação de seus direitos. A criação do Estado de Israel em 1948 resultou em um grande êxodo palestino, conhecido como Nakba, onde centenas de milhares de palestinos foram deslocados de suas terras e perderam suas casas e propriedades. Esse trauma continua a ser uma fonte de ressentimento e conflito até os dias de hoje. O conflito também é alimentado por tensões territoriais, disputas sobre a posse de Jerusalém e outros locais sagrados, bem como preocupações de segurança de ambos os lados, ataques terroristas palestinos e medidas de segurança israelenses, muitas vezes exacerbam as hostilidades. Além das motivações internas, o conflito também é influenciado por interesses geopolíticos e intervenções externas de países e organizações regionais e globais. O apoio financeiro, militar e diplomático de diferentes atores internacionais pode tanto alimentar o conflito
quanto buscar soluções pacíficas. Com o crescente influxo de judeus na Palestina e o aumento das tensões, os confrontos entre árabes e judeus se intensificam. Em 1948, Israel declarou sua independência, desencadeando uma guerra entre árabes e judeus, que resultou na criação do Estado de Israel e na dispersão de muitos palestinos. O conflito entre judeus e árabes causou imenso sofrimento e dor para ambas as comunidades. Ao longo de décadas, milhares de vidas foram perdidas em confrontos violentos, deixando famílias despedaçadas e comunidades traumatizadas. O impacto emocional dessas perdas é profundo e duradouro, gerando cicatrizes que afetam gerações futuras. O conflito, ele resultou em trauma e deslocamento, em inúmeros casos de deslocamento forçado, onde milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e terras, muitas vezes perdendo tudo o que possuíam. O trauma psicológico associado ao deslocamento, à perda de identidade e ao sentimento de pertencimento é imenso e afeta profundamente indivíduos e comunidades inteiras. As experiências de violência, injustiça e perda alimentaram sentimentos de ódio e ressentimento em ambos os lados do conflito. Gerações cresceram em um ambiente de hostilidade e desconfiança mútua, onde a demonização do outro tornou-se comum. Esses sentimentos intensificam o ciclo de violência e dificultam os esforços para alcançar a paz. Apesar de todo o sofrimento e da adversidade, há também histórias de esperança e solidariedade que emergem do conflito. Indivíduos e grupos de ambos os lados têm trabalhado incansavelmente para promover a reconciliação, construir pontes de entendimento e buscar soluções pacíficas para o conflito. Esses esforços são fundamentais para manter viva a esperança de um futuro melhor. O conflito entre judeus e árabes não se limita apenas à região do Oriente Médio, mas tem repercussão globais. As tensões na região afetam as relações internacionais, a estabilidade geopolítica e a segurança global. Além disso, o conflito tem sido uma fonte de divisão e polarização em comunidades ao redor do mundo, alimentando debates políticos e ideológicos acalorados. Infelizmente, o ciclo de violência e trauma intergeracional perpétua a perpetuação do conflito. As experiências traumáticas são transmitidas de uma geração para outra, alimentando o ciclo de vingança e retaliação. Quebrar esse ciclo requer um esforço coletivo para enfrentar o passado, promover a cura e construir uma visão compartilhada de um futuro pacífico e inclusivo. Este conflito deixou cicatrizes profundas em ambas as comunidades. Inúmeras vidas foram perdidas e famílias foram deslocadas, deixando um legado de dor e sofrimento. Apesar das décadas de conflito, há sempre uma luz de esperança. Muitas pessoas de ambos os lados anseiam por uma solução pacífica que traga estabilidade e justiça para a região. Apesar das tensões entre as comunidades judaica e árabe, há evidências de sincretismo cultural ao longo da história. Por exemplo, a culinária, a música e até mesmo alguns aspectos de linguagem têm sido influenciados mutuamente pelas duas culturas. Isso demonstra que, apesar das divisões políticas e religiosas, há um rico intercâmbio cultural que transcende as fronteiras. Existem também várias tradições compartilhadas entre os judeus e árabes, que remontam a séculos de convivência na região do Oriente Médio. Por exemplo, ambos compartilham histórias e personagens bíblicas como Abraão, Moisés e Davi.
Essas histórias são parte integrante da identidade cultural e religiosa de ambas as comunidades. Tanto judeus quanto árabes fizeram contribuições significativas para a ciência, a arte e a cultura ao longo da história. Por exemplo, a Idade de Ouro Islâmica viu avanços significativos em áreas como medicina, matemática, astronomia e filosofia, enquanto a comunidade judaica também fez contribuições notáveis em diversas áreas do conhecimento. Houve períodos na história em que judeus e árabes viveram em relativa harmonia e coexistência pacífica na região do Oriente Médio. Por exemplo, durante o domínio muçulmano na Espanha medieval, conhecido como Al-Andalus, judeus, muçulmanos e cristãos viveram lado a lado e contribuíram para uma sociedade multicultural e próspera. Apesar das tensões políticas, há exemplos de solidariedade entre judeus e árabes em momentos de crise. Por exemplo, durante o terremoto que atingiu a cidade de Haifa em 1927, judeus e árabes trabalharam juntos nos esforços de resgate e reconstrução, demonstrando que a humanidade pode superar as divisões em momentos de necessidade. Nos últimos anos, tem havido um aumento no diálogo interreligioso e na cooperação entre judeus e muçulmanos e cristãos na região do Oriente Médio e além, iniciativas que promovem a compreensão mútua, o respeito e a paz estão surgindo, mostrando que é possível construir pontes de entendimento, mesmo em meio a um conflito tão antigo e complexo. A Terra Santa é repleta de lugares sagrados para os judeus quanto para os muçulmanos, tornando um ponto de conflito e também de união espiritual. A cultura judaica e árabe tem influenciado uma a outra ao longo dos séculos, compartilhando tradições, músicas e culinárias. A Bíblia contém diversos versos que são interpretados de maneira diferente pelas comunidades judaica e árabe em relação aos conflitos na região do Oriente Médio. Aqui estão alguns exemplos. Promessas a Abraão, Gênesis 12:7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei a esta terra. Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rei do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esses versos são frequentemente citados pelos judeus para justificar sua reivindicação histórica e religiosa sobre a terra de Israel, enquanto os árabes argumentam que também são descendentes de Abraão, por meio de Ismael, e têm direito sobre a mesma terra. Profecia sobre Jerusalém, Zacarias 8:3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sion e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. Salmo 122:6. Orai pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Esses versos são importantes para os judeus, cristãos e muçulmanos, pois destacam a importância espiritual e religiosa de Jerusalém. No entanto, diferentes interpretações dessas profecias têm contribuído para as tensões e conflitos na cidade sagrada, chamado a paz e justiça. Isaías 2:4. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de povos poderosos e distantes. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não levantarão mais a espada contra outra nação, nem mais aprenderão a guerra. Salmos 34:14. Evita o mal e faz o bem, procura a paz e vai atrás dela. Esses versos enfatizam o chamado à paz, justiça e reconciliação entre os povos. Eles são frequentemente citados por indivíduos e grupos que buscam promover a paz na região do Oriente Médio e além.
é importante notar que a interpretação desses versos pode variar amplamente entre diferentes tradições religiosas e grupos dentro do judaísmo, cristianismo e islamismo. Além disso, questões políticas, históricas e culturais também influenciam como esses versos são compreendidos e aplicados em relação aos conflitos na região do Oriente Médio. A história do conflito entre judeus e árabes pode oferecer várias lições valiosas que podem ser aplicadas de forma positiva nos dias atuais. Compreensão e empatia, entender as perspectivas e experiências das duas comunidades envolvidas no conflito pode promover a empatia e o respeito mútuo. Reconhecer as narrativas e as dores de ambos os lados é fundamental para construir pontes de entendimento e buscar soluções pacíficas. Diálogo e negociação. A história mostra que o diálogo e a negociação são essenciais para resolver conflitos complexos e duradouros. Promover o diálogo intercultural e interreligioso, bem como buscar soluções de compromisso que atendem às necessidades e preocupações de ambas as partes, pode abrir caminho para a paz e a reconciliação. Coexistência pacífica. A história também oferece exemplos de períodos de coexistência pacífica entre os judeus, muçulmanos e cristãos, em diferentes épocas e lugares. Esses exemplos demonstram que é possível superar divisões históricas e religiosas e construir sociedades multiculturalmente diversas e inclusivas. Educação e tolerância. Investir em educação e promoção da tolerância é fundamental para combater preconceitos e estereótipos que alimentam o conflito, ensinar história compartilhada das comunidades judaica e árabe, bem como promover o entendimento das culturas, religiões e tradições uns dos outros, pode criar uma base sólida para a coexistência pacífica. Justiça e reconciliação. Buscar justiça para as vítimas do conflito e promover processos de reconciliação são passos importantes para curar as feridas do passado e construir um futuro mais harmonioso. Reconhecer e enfrentar os erros do passado, bem como trabalhar para garantir os direitos e a dignidade de todas as pessoas afetadas pelo conflito, são passos essenciais para promover uma paz duradoura. Construção de pontes e parcerias. Finalmente, a história do conflito pode inspirar a construção de pontes e parcerias entre os indivíduos, comunidades e organizações comprometidas com a paz e a justiça. Ao unir esforços e recursos, é possível fortalecer iniciativas que promovam a coexistência pacífica, o desenvolvimento sustentável e a prosperidade compartilhada para todos da região. Em resumo, a história do conflito entre judeus e árabes pode servir como um lembrete poderoso do poder da compreensão, do diálogo e da cooperação para superar divisões e construir um mundo mais justo e pacífico para as gerações futuras. Nossa jornada, através da história do conflito entre judeus e árabes, nos trouxe uma compreensão mais profunda das origens, motivações, emoções e curiosidades que moldaram esse conflito complexo ao longo dos séculos. Desde as narrativas bíblicas até os eventos contemporâneos, o conflito entre essas duas comunidades tem sido uma fonte de divisão, dor e sofrimento, mas também de esperança, resiliência e oportunidade. Ao explorarmos as origens bíblicas do conflito, aprendemos sobre as reivindicações territoriais e religiosas que têm alimentado as tensões entre judeus e árabes. As promessas divinas a Abraão e seus descendentes se tornaram um ponto de contenda, dando origem a narrativas concorrentes
sobre a posse da Terra Santa. Ao examinarmos as motivações modernas por trás do conflito, compreendemos a complexidade das questões políticas, sociais e culturais que contribuíram para sua perpetuação. O sionismo judaico e o nacionalismo árabe, as disputas territoriais e as preocupações com segurança têm alimentado um ciclo de violência e retaliação que tem sido difícil de quebrar. Ao mergulharmos nas emoções e impactos do conflito, testemunhamos a profunda dor e sofrimento experimentados por ambos os lados, mas também encontramos histórias de esperança, solidariedade e resistência. Apesar das cicatrizes do passado, há uma luz de esperança brilhando, alimentada pelo desejo compartilhado de paz e justiça. Ao explorarmos as curiosidades fascinantes relacionadas ao conflito, descobrimos exemplos de sincretismo cultural, tradições compartilhadas e momentos de coexistência pacífica, que nos lembra da humanidade comum que une as pessoas, independentemente de sua fé, cultura ou origem. Nossa jornada nos levou a uma conclusão clara. Embora o conflito entre judeus e árabes seja complexo e multifacetado, é possível encontrar um caminho para a paz. Isso requer compreensão mútua, diálogo sincero, compromisso com a justiça e a reconciliação. É uma visão compartilhada de um futuro mais inclusivo e harmonioso para todos na região do Oriente Médio e além. Que possamos aprender com a história, honrar as memórias daqueles que sofreram e trabalhar juntos para construir um mundo onde o amor, a compaixão e a coexistência pacífica prevaleçam sobre o ódio, a divisão e a violência. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de descoberta e reflexão. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like de gratidão e compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima.